Então vamos lá. Covid de novo, ignoramos os alertas. É importante trazer isso daqui. Eu vou trazer alguns alertas que foram dados, alguns alertas que ainda temos que dar, tá? E vamos entender por que a gente está vivendo uma outra onda de Covid aqui no Brasil e no mundo também. Ela não é exclusiva do Brasil. Então não subestime a Covid. Quando foi em janeiro, fiz com vocês aí um acompanhamento dentro do plantão Covid, falando que a gente teria uma onda da Omicron, que ela iria até o final de março, que a partir de março a gente teria uma calmaria no Brasil e que essa calmaria duraria em torno de 4 meses, que seria o tempo das doses começarem a falhar e do surgimento de novas variantes. E que esse fim da calmaria estaria condicionado ao surgimento de novas variantes que escapassem do sistema imune. Essas variantes surgiram. A gente teve a BA2, que é mais transmissível que a BA1, não tem um escape muito grande em relação à BA1, tá? Que a BA1 é a Omicron original, é a linhagem da Omicron original. A BA2 apenas é mais transmissível. No entanto, a gente teve a BA4 e a BA5, que sim apresentam um escape imune considerável e têm gerado ondas em países que tiveram BA1, como é o caso do Brasil, tá? Essas duas variantes, elas têm um escape imune parcial, elas têm mutações ali na proteína spike que confundem os nossos anticorpos, eles não conseguem mais neutralizar tão bem essa variante para ela causar, na hora que ela está causando a doença, na hora que ela está infectando as células. Então ela está conseguindo se replicar, se transmitir, mesmo em pessoas vacinadas e multiplamente infectadas. Então, aconteceu, né, o que a gente acreditava que poderia acontecer, só que veio mais cedo do que o esperado. A gente esperava que fosse 4 meses de calmaria. Na verdade, foram 3. Quando foi início de junho, a gente já estava vendo os aumentos dessa onda. Acompanhei com vocês aqui, era um Ciência News, né? Não era mais plantão Covid. Sempre no final do Ciência News eu trazia ali a curva, mostrando já uma inversão de tendência, um aumento dos testes diagnósticos de um gene lá da variante, que é a variante BA4, BA5. A gente também já via o aumento de hospitalizações, o aumento principalmente nas faixas etárias mais jovens, que apresentavam maior mobilidade. Isso tudo em início de junho. E aí foram feitos vários alertas, pelo menos da minha parte aqui, eu falei muitos com vocês, saiam de casa agora, porque depois a coisa vai piorar, vai piorar. Então, eu lembro de ter falado isso umas 2 ou 3 lives seguidas, e hoje a gente está vivendo a situação que já tinha sido prevista. Média móvel de mortes por Covid no Brasil é a maior desde 27 de março. Essa média móvel de mortes que vocês veem aqui, tá? Essa que todo mundo fala, ela é do jornal. Ela é baseada na curva que aparece lá no jornal e ela tem um atraso de 3 semanas. Então, a média móvel de mortes, ela está atrasada pelo menos 3 semanas em relação ao que aconteceu, porque demora, a pessoa morreu, demora um tempo para notificar. Então, a gente hoje está vendo o pico ou uma situação terrível no Brasil de novo, mas essa situação já aconteceu. A gente está vendo o atraso dela, tá? Isso é um ponto. Mais ou menos o pico de óbitos aconteceu há 2, 3 semanas atrás. Então, a gente deve ter uma tendência de queda, eu vou mostrar para vocês os gráficos. Fiocruz. Casos de síndrome respiratória continuam crescendo no Brasil. E aí, mais uma vez, a Fiocruz faz o alerta, né, porque ela vê lá a curva de síndrome respiratória. A gente já está dando esse alerta, inclusive a Fiocruz já estava dando esse alerta há 5 semanas já, quando foi o primeiro sinal de aumento, e só agora que a grande mídia, a população em geral ficou sabendo disso. Isso é uma coisa que eu fico achando assim, falta um veículo de comunicação, e a gente está ocupando esse espaço, não é à toa que o Olá Ciência cresceu tanto na pandemia, falta um veículo de comunicação que consiga alertar a população antes do problema acontecer, para a gente interferir no comportamento e esse comportamento fazer com que a onda não cresça. Então, só agora que o bicho pegou que virou notícia, entendeu? Então, já estava pegando antes, a gente já tinha certeza que isso ia acontecer porque o comportamento não mudou. Pelo contrário, o comportamento piorou, né? O comportamento, ele intensificou a queda da máscara, ele aumentou a mobilidade. Então, a gente está vendo esse cenário aqui, que é um cenário, é uma tragédia, não vamos dizer assim, uma tragédia comparado com a Omicron e com a Delta e com a Gama, mas realmente mais de 300 mortes é uma tragédia, né? Uma tragédia anunciada. E o que está acontecendo? Há 2 semanas atrás, na última live que eu fiz, eu mostrei para vocês aqui, ó, onde está a linha, que a gente já tinha passado do pico de casos de Covid, pelo modelo lá da Universidade de Washington, do Instituto de Métricas e Saúde e Avaliações deles. E aí,
quando a gente pega a curva do jornal, que é essa aqui, a gente ainda não sabe qual é o pico, mas dá para se ter uma ideia baseado nos modelos matemáticos que previram isso, baseado nos dados que a gente tem e também baseado no Infogripe, que já aponta uma possível redução. Então a gente deve formar o pico da curva mais ou menos essa semana, tá? Não sei, galera, se vai ser isso, porque às vezes tem dado atrasado que deveria entrar. Eu não sei qual vai ser o pico aqui, mas ele tende a ficar nessa casa dos 70, 80 mil casos, se não acontecer nada absurdo, né? Tipo represamento de dados, que atrapalha inclusive os modelos também. Mas ele deve ficar nessa casa e depois começar a cair. Só que essa queda, isso é uma coisa que o modelo até está atualizando, eu vou trazer o modelo atual agora, é que essa queda vai ser lenta. Por quê? Toda vez que a queda é lenta, é porque você tem uma força puxando para cima. E eu vou comentar o que eu penso sobre isso, por que os casos de Covid não vão cair tão rápido quanto eles caíram na onda de Ômicron. Tem muito a ver com mobilidade, tem muito a ver com a questão do autoteste, a falta de capacidade de interpretação de muitas pessoas sobre o resultado do teste. Em 23/6, ou seja, há 2 semanas atrás, nós estávamos no pico de óbitos, segundo o modelo. Já estávamos no pico. E a tendência é que esses óbitos continuassem caindo. Ok? Ainda não chegamos no pico de óbitos quando a gente usa a curva do jornal. Então, a curva do jornal ainda vai subir um pouquinho os óbitos, não deve chegar lá na casa dos 500, tá? Ela deve ficar na próxima entre 300 e 400 e começar a cair lentamente também, seguindo a mesma curva projetada. Isso é a projeção de 2 semanas atrás. A projeção atualiza toda semana. Então, quando a gente pega aqui a projeção atualizada, nos casos, a gente continua aqui em queda, mas uma queda bem lenta, tá? E na projeção de mortes também, uma queda que praticamente não é uma queda, praticamente é uma linha reta querendo cair, mas não cai. Então é possível e provável que a gente fique nessa casa dos 300, 250, depois que passar o pico, 300, 270, 280 por dia, 200 e tantos óbitos, até a gente começar a ver um efeito, tá? Então a gente infelizmente vai ter que se acostumar com essa casa aí dos 200 para cima óbitos por dia por algum tempo, segundo o modelo da Universidade de Washington, que considera principalmente a falta das medidas de proteção da população. Eles têm aqui uma projeção que se 80% da população voltasse a usar máscara, o que nunca aconteceu no Brasil, vale ressaltar, tá? Se 80% da população usasse máscara, a gente suprimia a onda de óbitos em 2 semanas. Isso cairia lá para 30, 40. Porque você tem um período de incubação do vírus, o período de transmissão, a máscara é a medida mais eficiente que se tem para proteger. Então, hoje, do ponto de vista de saúde pública e saúde coletiva, se eu estivesse trabalhando como autoridade de saúde dentro de um governo, de estado, de município, eu já teria voltado ao decreto de máscaras, inclusive em áreas abertas, por causa do efeito que isso faz na população. As pessoas não vão continuar usando máscara em área aberta. Isso é um problema sério, porque o comportamento humano muda, né? A pessoa se sente muito mais segura por ter vacinado várias vezes, por já ter tido Covid, por achar que é uma gripezinha. E aí, quando vem um decreto desses, pode gerar uma pressão política em ano eleitoral, que é muito complicado, mas, em compensação, na saúde pública, geraria também um sentimento de que tem alguma coisa errada. Então, se eu fosse da equipe de saúde pública de algum município, eu recomendaria que se voltasse o decreto de uso de máscara em área aberta. Considerando que já deu tempo da população entender que a área aberta ela só é preocupante quando você está muito perto da pessoa, com um contato muito próximo, muito prolongado, e o uso de máscara em área aberta seria um estímulo para as pessoas usarem máscara em todos os locais, pensando que tem alguma coisa errada. Entendeu? Lógico que isso seria somado a uma comunicação efetiva e tudo, o que também é muito difícil de ver, né? Então, existem falhas atrás de falhas aí no sistema de saúde brasileiro, tanto do ponto de vista da gestão pública, quanto do ponto de vista lá da ponta, né, que a gente já sabe que não atende direito e tudo, não chega a informação para quem precisa, e isso tudo culmina no que a gente está vendo, tá? Eu estou vivendo aqui o sistema australiano de saúde e tudo, sem falar mal do Brasil e tal, porque parece que toda vez que está fora do país, está falando mal do seu próprio país. Não, eu adoro o sistema brasileiro, tem muitas coisas boas, porém algumas coisas com relação a como se comunica a informação para a população, aqui eu vejo muito mais iniciativa, principalmente usando redes sociais, do que o Brasil. Eu não via propaganda de máscara no Brasil, aqui eu vejo. Eu não via propaganda nos metrôs, aqui eu vejo. Entendeu? Os próprios... Aqui tem você, em vez de pagar a passagem do ônibus ou do metrô, você tem um cartão que você usa.
E aí você tem que sempre recarregar aquele cartão. Se ele tiver sem saldo, você é obrigado a recarregar antes de embarcar, porque não tem catraca. Então qualquer um entra no metrô, no ônibus, de boa. Só que tem os fiscalizadores. E aí os fiscalizadores dão multa se você tiver sem máscara dentro do metrô, dentro do ônibus. Então até isso também ajuda a influenciar. E aqui, para quem perguntou o que está acontecendo com o Brasil, o que está fazendo essa onda aí, tá, gente? São as variantes BA4 e BA5. Por quê? Vamos lá. A BA1, que a BA1, BA4 e BA5 são a linha verde, tá? Só que a BA4 e BA5, elas surgem depois da BA1. A BA1 é a Ômicron original. A BA4 e BA5 são sublinhagens da Ômicron, com maior transmissibilidade e maior escape imune. E aí a Ômicron, ela tem um sinal que ela dava negativo no PCR em um dos genes que o PCR tentava identificar, em um dos alvos, tá? Então, toda vez que você tinha esse sinal no PCR, então dava 2 positivos e 1 negativo, que era o sinal do PCR, o PCR avalia 3 alvos. Quando você dá 2 positivos e 1 negativo, era sugestivo de Ômicron BA1. E aí essa Ômicron BA1 foi sendo substituída pela BA2 no Brasil, a gente viu isso acontecendo em março. Não houve uma nova onda muito forte em março, porque essa substituição aconteceu logo depois da onda de BA1, com a imunidade em alta, e que essa variante BA2 ela não tem um escape imune importante. E aí ela foi predominante, dominando aí praticamente 90% dos casos até maio. Quando foi no final de maio, você tem um aumento de novo de variantes que tem esse erro no gene do PCR aí, tá? E aí esse aumento de variantes sugere a presença da BA4 e da BA5. E quando você faz o sequenciamento, realmente a BA4 e a BA5 já representam mais de 90% dos casos. Então elas já dominaram o Brasil. Provavelmente vai ser a BA5 que vai dominar no final das contas, porque a BA5 é mais transmissível. E nos países que já passaram por essas ondas, ela teve uma vantagem em transmissibilidade e acabou dominando. Então a própria OMS, no seu relatório dessa semana, ela já coloca que acredita que a BA5 será a variante dominante no mundo. Como ela é da sublinhagem da Ômicron, não é uma nova variante de preocupação, ela tem muito parecida, mas eu não acredito que eles vão trazer uma nova variante de preocupação. O que traria essa nova variante de preocupação, né, esse novo decreto de variante de preocupação, seria uma variante de outra linhagem, como foi com a Ômicron, que surgiu do nada, assim, ou uma própria variante Delta, da linhagem da Delta, que está sendo transmitida em transmissão muito silenciosa. Isso tem um artigo mostrando isso, a Delta não desapareceu do mundo. Tem muito cientista muito preocupado com isso, porque a Delta é bastante letal em relação à Ômicron. E ela representa menos de 1% dos casos, mas ainda está aí, diferente das outras variantes que foram extintas, basicamente, tá? Então a Delta ainda preocupa os cientistas de alguma forma. Uma coisa boa para se falar, né, que tem aqui o número de testes positivos, você vê que a curva de testes positivos ela começa a cair, que é um dos bons indicadores de que lá na frente, lá aquela curva de casos também vai cair. Ou seja, a curva de testes positivos ela está seguindo exatamente o que o modelo está mostrando. O problema, galera, é que esse dado aqui do teste positivo demora semanas para entrar na curva que aparece no jornal. Então a melhor forma de você se atualizar é seguir aí o Todos pela Saúde, o @Todos pela Saúde no Instagram, no Twitter e no Facebook. Seguir aqui o Olá Ciência, o Ciência News, sempre vou trazer toda semana atualizações. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí. Seguir no Twitter o @LucasAnandres, que sou eu, também acompanho. E acompanhar toda semana lá o Infogripe. Tá? Você digita Infogripe no Google que você vai conseguir ver o gráfico de síndrome respiratória, que é esse aqui. Tá? Então, do ponto de vista das síndromes respiratórias, que são as hospitalizações por Covid, principalmente Covid, né, que são as doenças, as síndromes respiratórias são doenças graves do sistema respiratório, Covid é uma delas, mas a Covid representa mais de 90% desses casos, desde que começou. E você tem, então, uma curva em crescimento, mas que pela primeira vez aí após 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semanas, após 11 semanas em alta, apresentou o primeiro sinal de querer cair. Primeiro sinal de queda no curto prazo. Então ela está diminuindo a velocidade de aumento, querendo fazer um pico para cair. Tá? E aí vocês podem me perguntar, mas Lucas, por que a hospitalização está subindo se a gente está vacinado? Por quê? Por que está acontecendo isso? Por que tem tanta morte considerando a vacinação e também a porcentagem da população que já pegou Covid? Então, para olhar isso, a gente tem que avaliar outros dados, que são, por exemplo, esses dados aqui de faixas etárias. O que está acontecendo em cada faixa etária?
Então vejam que a população de 70 a 80 anos para mais, né? Ela também teve um aumento. Essa é a população mais vulnerável. Essa população aqui vai morrer se pegar Covid. Vai ter um pessoal aí vacinado com 4 doses que vai pegar Covid e infelizmente vai vir a óbito. Vai ser hospitalizado e virar óbito. Por quê? Lembrar vocês, eu falei isso várias vezes ano passado, mas você tem a vacina, ela não reduz 100% do risco de hospitalização e morte. Ela reduz em 90%, ela reduz em 75%, tá? Ela reduz ali na casa dos 80 a 90 em pessoas saudáveis e um pouco menos do que isso em pessoas idosas. Então você tem uma redução de risco, não é que 80% das pessoas estão protegidas e 20% não. Não é isso. Você tem uma redução de risco. Então, se você ia ter 100 casos de hospitalização, você vai ter 20, porque você reduziu em 80%. Só que esses 20 ainda vão ser hospitalizados. E se desses 20 você ia ter 90% de redução de risco de morte, você ainda tem uma pessoa dessas 20 que vai morrer por causa de Covid. Aliás, 2 pessoas, né? 10% de 20 é 2. Então, você ainda tem mortes. E aí, quando a gente avalia a curva de hospitalizações, ela está mostrando exatamente isso. Você tem uma onda que provavelmente é extremamente subnotificada, tá? Gerando menos hospitalizações do que a anterior, que foi a onda de Ômicron, que gerou menos hospitalizações que a outra onda, e assim vai. Então você tem cada vez mais pessoas vacinadas gerando hospitalizações, mas ainda é um número muito grande. Então por isso que a gente tem uma conversão ali para 300 óbitos diários, tá bom? Por quê? Porque as faixas etárias mais vulneráveis, elas estão pegando Covid.